Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Provérbios capítulo 11. Convide outros para estarem conosco nessa meditação nessa manhã. Compartilhe o vídeo, Convide outros, ative o sininho, dê o seu like, seu joinha, se inscreva se não é inscrito, ou então incentive outros a se inscreverem. Vamos ser incentivadores e propagadores dessa mensagem a outras pessoas, a tantos que com certeza precisam de uma palavra para que a sua vida seja mudada, seja transformada. E você tem a oportunidade, a bênção de fazer isso juntamente comigo. Vamos juntos nessa empreitada então. Provérbios capítulo 11 é o que nós vamos ler nesta manhã. Então, falando sobre integridade como sendo o caminho da vida, aquele que é íntegro, que é honesto, que é reto, que é correto, que é inteiro. É sobre isso que Salomão vai nos falar aqui, nos dando vários conselhos e orientação sobre como nós devemos agir diante de tanta corrupção que nós vemos nesse mundo, tá? E ele vai justamente traçar orientações claras e específicas sobre esse assunto que você e eu devemos analisar e devemos reter no nosso coração e pedir a Deus graça para podermos praticar aquilo que nós aqui vamos aprender juntamente com o servo Salomão, tá bom? E ele começa dizendo justamente o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A lei de levar vantagem em tudo continua em moda, a chamada lei de Gerson, que quer levar vantagem sobre tudo e sobre todos. A falta de integridade nos negócios é um mal crônico em todo lugar e especialmente no nosso país. A balança enganosa é um símbolo de desonestidade. Quantos desonestos nós temos nos dias de hoje, e principalmente aqueles que deveriam dar exemplo de serem pessoas honestas, íntegras, são os mais desonestos e corruptos que nós podemos ver, né? Então, aquele que é o dono de todas as coisas e a fonte de todo bem, ele requer que os seus filhos sejam íntegros em todas as áreas da sua vida. Então, essas pessoas que agem dessa forma justamente não têm Deus no seu coração e nem na sua vida. O mal é que está no seu coração, na mente de cada um deles, e por isso são tão desonestos e tão corruptos, porque só pensam em si, não pensam em mais ninguém, não é? Versículo 2: em vinda a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O soberbo é aquele que deseja ser mais do que é, e ainda se coloca acima dos outros para poder humilhá-los e envergonhá-los. O humilde é aquele que dá glória devida a Deus e trata bem e com honra o seu próximo. A humildade é o palácio onde mora a sabedoria. Guarde bem essa frase. A humildade é o palácio onde mora a sabedoria. A pessoa humilde já demonstra que é um sábio, né? E o sábio, com certeza, ele é humilde. Não podemos separar uma coisa da outra. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. A integridade ela é como um farol na escuridão. Muitas vezes na jornada da vida, o justo é encurralado num beco sem saída e sua reputação é colocada à prova, como a reputação de Daniel foi colocada à prova, né? Sendo alguém que realmente
buscava Deus constantemente e porque era um homem íntegro, reto, correto, e foi humilhado, ele foi caluniado, mentiram a respeito da sua vida diante do imperador. Então, a integridade de Daniel foi a sua maior defesa diante de Deus e diante das pessoas. E por isso ele foi agraciado e por isso ele foi abençoado. Os traidores, eles cavam um abismo para os seus próprios pés, né? A perversidade aqui diz dos transgressores irá destruí-los. Eles tramam o mal contra os outros, mas eles caem na sua própria armadilha, né? E acabam sendo então destruídos. Pode crer que isso acontecerá com esses perversos do nosso dia. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O sábio, ele diz que as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Ao contrário, elas podem até atrair maior fúria e maior devastação. Então, no dia do juízo, o dinheiro não vai livrar essas pessoas. Mas se nós estivermos vestidos com o manto da justiça, né, nós estaremos com certeza seguros, tá? Mas aqueles que são ímpios, eles padecerão e sofrerão o juízo. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Então, a falta de integridade é um câncer moral que adoece mortalmente a nossa sociedade. E no meio desse mar de corrupção, olha que o que não falta aqui nos nossos dias, no nosso país, é corrupção. Então, no meio desse mar de corrupção, íntegro é uma ilha que ergue a sua bandeira e faz ouvir a sua voz. A justiça do íntegro endireita o seu caminho. O ímpio, né, ele está sempre maquinando o mal. O ímpio pode escapar por um tempo, mas não vai escapar a vida toda. Esses perversos, esses corruptos do nosso dia, dos nossos dias, eles não vão escapar, não estarão livres do julgamento de Deus. Eles mais cedo ou mais tarde vão cair. Eles podem até se livrar do juízo humano, porém ele jamais será inocentado no juízo de Deus. Não será. E essa é a nossa expectativa, a nossa certeza, a nossa esperança, de que essas pessoas tão ruins, tão depravadas, elas serão tratadas de uma forma muito justa daquele que é o justo juiz e que não vai, né, ser comprado por nada dessa corrupção mundana, tá? Então, por sua impiedade, cai o perverso. Diz aqui bem claramente, a falsidade, né, deles fará com que eles venham a cair, mas a justiça do íntegro, né, endireita o seu caminho. Serão abençoados com toda certeza, tá? A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então, muitas vezes há um questionamento se vale a pena ser honesto diante de tanta corrupção. Com certeza vale a pena. A justiça dos retos vai livrá-los. Se não diante dos seres humanos, certamente diante de Deus. E isso é o que mais importa, tá? Porque o homem pode destruir o corpo, mas não pode destruir a alma. Agora, aqueles que são perversos destruirão tanto a alma como o corpo, né? Então, vamos manter a nossa integridade, a nossa retidão, ainda que os homens não vejam isso como uma virtude. O ímpio pratica o mal às escondidas, na calada da noite. Mas aquilo que ele faz no anonimato, Deus traz à tona em plena luz do dia. Ele vai ser apanhado na sua maldade. Pode ter certeza disso, tá? Mas tenha paciência para esperar esse momento. Morrendo o homem perverso, perece a sua esperança. E acaba-se a expectação, né, de riquezas. Então, quando o perverso morre, morre com ele a sua esperança. Isso por quê? Porque a sua esperança se limita a esse mundo e a essa vida. Está limitado aqui, né? É alguém limitado. Esses perversos, esses corruptos, esses malandros, eles são limitados. Todo investimento do perverso encerra quando ele desce para a sepultura. Tudo que ele ajuntou vai ficar aqui mesmo.
Por isso, a palavra de Deus nos instrui a juntar tesouros nos céus. A esperança do cristão não é uma utopia, nem uma ilusão. É uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Jesus, o Rei da Glória, é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E essa esperança não é alguma coisa duvidosa, mas é uma certeza, porque nele confiamos e cremos em sua palavra. Versículo 8, o justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. Então é impossível passar pela vida sem experimentar angústia, com toda certeza. Todos nós experimentamos ou vamos experimentar angústia se ainda não fizemos. A boa notícia que a palavra de Deus nos dá é que o justo é libertado da angústia. Com a angústia vem também o livramento. Deus nos livra, mas o ímpio não tem esse livramento. Há recompensa para o justo, mas nenhuma promessa para o perverso. Então, há consolo para o justo, mas há angústia para o perverso, porque ele não tem consolo algum e não tem promessa alguma. Versículo 9, o hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. A boca do iníquo é uma arma mortal e a sua língua é uma espada afiada. A sua boca é uma sepultura aberta que destrói o próximo. Porém, a língua do justo é remédio que cura, é bálsamo que consola, é veículo que leva ao conhecimento. Então, que sejamos sábios, que possamos buscar este conhecimento tão belo e tão maravilhoso da palavra do Senhor. Palavra essa que é absoluta, que é concreta, que é verdadeira. Não desdenhe dessa palavra. Não repudie essa palavra. Coloque-a como alvo, como meta na sua vida, para que você possa conhecer a Deus e conhecer exatamente o que é o desejo de Deus para a sua vida. Versículo 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Principalmente nos dias de hoje, nós temos muita preocupação com aquilo que é politicamente correto. Mas a palavra de Deus, evidentemente, tanto no Velho como no Novo Testamento, nos mostra situações claras em que Deus ele há de abençoar aqueles que são justos, e há de julgar, de punir e castigar aqueles que são ímpios, que são perversos, que são maldosos, que são rebeldes, que desprezam a Deus. Então, quando o ímpio perece, diz aqui, há alegria. Você pode às vezes pensar, nossa, mas que coisa pesada. Não, não é pesada não, se você olhar para a realidade ou se você já passou por alguma injustiça. Então ele está dizendo aqui que perecendo os ímpios há júbilo, há alegria. Os justos são a alegria de uma cidade, os perversos são um pesadelo. Mas nós estamos vivendo num momento em que as coisas estão mudadas, estão trocadas, né? Então isso é bem peculiar, isso é bem nos nossos tempos, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, as coisas são diferentes. Quando os jornais anunciam a morte de um criminoso de alta periculosidade, né? Ou a prisão de um traficante, a cidade respira aliviada. Mas muitos querem colocar essas pessoas como sendo vítimas da sociedade, né? Querem inverter a ordem das coisas, porque eles são tão perversos quanto esses bandidos, né? Mas a palavra do Senhor é clara em mostrar de que essas pessoas serão punidas por Ele mesmo, castigadas. Não há punição maior e castigo maior do que a mão de Deus pesando sobre a vida dessas pessoas. Então deixe que Deus cuide de cada uma delas, porque Ele é justo, fiel e verdadeiro, e a sua palavra nos diz isso de uma forma muito clara. Versículo 11, pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos ela é derrubada. O justo não é apenas abençoado, ele leva, ele suscita, ele promove bênçãos. O justo não é apenas um receptáculo da bênção, mas é também um veículo da bênção. Mas a boca do perverso é uma bomba explosiva. A boca do ímpio é uma bomba.
A cidade é derribada quando segue os conselhos insensatos dos perversos, quando dá ouvidos às suas loucuras. E olha que nós estamos ouvindo tantas loucuras. E o desejo desses é derrubar a cidade, é destruir aquilo que foi construído. E nós, então, estamos em meio a essa guerra, em meio a essa situação tão difícil. O que nós temos que fazer é confiar em Deus, fazemos a nossa parte, não nos envolvemos com toda essa bandalheira e buscarmos ter uma vida íntegra e deixar que Deus cuide, então, desses vândalos. Versículo 12. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Desprezar ou ridicularizar o próximo é uma insensatez. E nós que conhecemos a verdade, que conhecemos a palavra, nunca fazemos isso ou promovemos esse tipo de coisa. Tratar os vizinhos com desdém é uma falta de bom senso. Tratar as pessoas que são diferentes, né, com desdém é uma falta de senso, de bom senso. Nós não concordamos muitas vezes com as suas práticas, mas nós queremos o bem de cada uma delas, que sejam mudadas, transformadas, não para serem o que nós queremos, mas para serem o que Deus quer. Nosso papel não é humilhar as pessoas, nem omitir quando elas precisam de socorro. O amor ao próximo é a evidência do nosso amor a Deus e o cumprimento da lei de Deus. E é assim que nós vamos agir, e é assim que sempre agimos. Mas muitas vezes, né, a mentira, a calúnia é colocada como sendo verdade e parece que nós somos perseguidores dessas pessoas, quando isso nunca aconteceu e não acontece. É pura mentira. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. O indivíduo que não guarda segredo não merece confiança das pessoas. O mexeriqueiro é um assassino de relacionamentos. A Bíblia diz que o pecado que Deus mais odeia é o de espalhar contenda entre os irmãos. Nós já vimos isso anteriormente. Então precisamos de gente que seja agente de vida e portadora de esperança em todas as áreas da cidade. Nós não precisamos de mexeriqueiros. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes dentro das igrejas nós temos muitos mexeriqueiros, que em vez de promover união, promovem só divisão. E o Senhor diz que abomina esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. Então cuidado com elas. Versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então a história está repleta de exemplos de maus governantes que trouxeram desgraça e opressão para a sua nação. Ao mesmo tempo que destaca a importância dos conselhos, né, ou dos conselheiros sábios para dar segurança ao povo. Então todas as nações que foram estabelecidas sob a égide, né, da palavra de Deus tornaram-se prósperas e felizes. Mas quando elas vão se afastando, elas vão criando para si ou trazendo para si juízo. Haja visto em tantas cidades, tantos lugares, tantos países em que promoveram a palavra, que promoveram o evangelho, as boas notícias, boas novas, e que hoje que estão tão distantes, e essas pessoas, esses países, esses governos estão sofrendo as consequências do seu distanciamento da verdade, né? Então, nós precisamos buscar a direção de Deus para não agirmos da mesma forma. E certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Nós já falamos sobre essa questão do fiador, que é aquele que dá garantias, né, que o devedor irá cumprir a sua palavra e pagar as suas dívidas caso ele não cumpra a sua palavra, né? Então ele vai arcar com o ônus da palavra do outro que não foi levada a contento. Então o fiador empenha a sua palavra, empenha a sua honra e os seus bens, garantindo que ao credor, que o devedor, ele vai saldar os seus compromissos a tempo e a hora. Então nós já falamos, né? Nós sabemos que é uma prática, principalmente no nosso país, nas nossas cidades, é uma prática comum e que muitas vezes você não consegue absolutamente nada se não for dessa maneira, mas muito cuidado, né, com essa questão, porque isso pode lhe trazer grandes dores de cabeça, tá?
Versículo 16. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as suas riquezas. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as suas riquezas. Há um contraste aqui entre a mulher de coração generoso que conquista o respeito diante dos poderosos e os homens cruéis que só conquistam riquezas. Os cruéis só têm dinheiro, mas nenhum respeito. Quando deixarem esse mundo, nada levarão das suas riquezas, mas levarão certamente o desgosto do povo e a condenação divina. Né? Ouvirão, bom, não terão como ouvir, né? Mas com certeza, se pudessem ouvir, ouviriam, já foi tarde. Né? Então, uma mulher de coração generoso, porém, mesmo não tendo acumulado riquezas na terra, possui um tesouro nos céus. É essa a figura demonstrada no texto aqui. É melhor juntar tesouros no céu do que acumular tesouros na terra. Riquezas na terra. Tá? Ajunte nos céus. É essa a informação dada. O homem misterioso faz o bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. A prática do bem é o melhor seguro, né? É o melhor investimento que nós podemos fazer na vida. A bondade é um investimento em si mesmo, mas a crueldade é a destruição de si mesmo. A crueldade, antes de destruir o seu destinatário, destrói o seu remetente. Você pode ter certeza disso. Tá? Versículo 18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia a justiça, haverá galardão fiel. Tá? Então, dinheiro granjeado com desonestidade é como um salário ilusório. Do mesmo jeito que chega fácil, vai embora rápido e fácil também. Já o que semeia a justiça, mesmo privado muitas vezes das benesses da riqueza terrena, tem uma recompensa verdadeira que não se pode comparar a nada que existe nessa terra. Nada. Você pode ter certeza disso. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Então a prática da justiça é um caminho seguro e que conduz à vida. Mas a maldade tem a sua paga, tem o seu salário, e esse é a morte. Né? Então a palavra de Deus é categórica. O que segue o mal vai para a sua morte. Então não siga o mal, siga o caminho da vida. Fuja do caminho da morte, fuja do mal. Não pense de que tudo está perdido e que não vale a pena ser honesto, de que não vale a pena ser justo, de que não vale a pena ser bondoso. Não deixe o inimigo contaminar a sua mente e o seu coração com essa mentira. Vale a pena. E como dissemos, se não aqui, na eternidade, você vai ver o que Deus tem para realizar na sua vida. Versículo 20. A abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite, a sua alegria. Então Deus se deleita naqueles que andam em integridade, mas sente repulsa pelos perversos de coração. Deus não se impressiona com as aparências como nós nos impressionamos. Ele vê o coração e não apenas o exterior. Deus é luz e não podemos ter comunhão com Ele andando nas trevas. Não podemos. Então Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Não pense que você pode enganá-lo. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente do justo será liberada. Então é impossível praticar o mal, né, e ficar sem castigo. É impossível. Mesmo aqueles que escaparam do juízo humano jamais escaparão do juízo ou do julgamento de Deus. A geração dos justos será poupada, desfrutará da verdadeira liberdade, mas os ímpios serão severamente, pesadamente punidos. Haja vista que no nosso dia a dia nós vemos isso acontecendo com muitos que estão seguindo o caminho do mal e perdem a sua vida rapidamente, precocemente. Porque não respeitam seus pais, porque não vivem uma vida de sabedoria e honestidade, preferem praticar o mal contra si e contra os outros, e Deus então traz o juízo, e esses não vivem muito tempo. São ceifados e tirados pela sua própria maldade. Né?
Versículo 22, como joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher famosa que não tem descrição. Então o sábio Salomão lhe compara a mulher bonita, né? Aquela mulher formosa, mas também uma mulher indiscreta, uma mulher, se hoje, se naquela época fosse usada essa expressão, né? Uma mulher de má fama, uma mulher sem vergonha, né? Indiscreta. Diz aqui que é como uma joia no focinho de um porco. O que é uma joia no focinho de um porco? De uma porca, né? Porco é um animal imundo que vive se arrastando na lama. O seu focinho o tempo todo revira lixo e podridão. Então, beleza física não é tudo. É melhor ser bonito por dentro do que ser formoso apenas por fora. E por dentro ser o pão bolorento, né? Então, muito cuidado com essa formosura, que é só algo exterior. E que não tem nada de belo e de bom interiormente. Mas é como a porca, que simplesmente gosta de revirar lixo. Versículo 23, o desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Então o desejo do justo dá bons frutos, mas a esperança do perverso vai redundar na ira, tá? Então, ele deixa bem claro, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Os ímpios só agem dessa forma, são contrários a tudo e a todos, só criam confusão, tá? Vamos ter que correr que o nosso horário se vai. Versículo 24. Ao que distribui mais se lhe acrescenta. Ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda, tá? Então o dinheiro é como a semente, só multiplica quando é semeado, tá? Então a semente que não se multiplica não é a que comemos nem a que guardamos, mas é a que nós semeamos. Então se comer, se guardar, não vai multiplicar, mas se você semear, ela vai multiplicar, tá? Versículo 25. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Então é caminho de mão dupla, né? Jesus disse que é mais bem-aventurado o dar do que o receber. Então, quando nós damos de beber a quem tem sede, né, nós estamos, então, abençoando as nossas próprias vidas. A prosperidade não é resultado da usura, mas é resultado da generosidade. Tá? Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Então, em tempos de guerra, de recessão econômica, comerciantes avarentos, né, gananciosos, retêm os alimentos básicos para vender por um preço muito maior. Nós vemos muitas vezes situações assim também no nosso país. Muitas vezes situações de vendavais aqui no sul, que a gente vê constantemente acontecendo em outros lugares, as casas sendo destelhadas e tantos problemas. E justo naquela hora em que as pessoas mais precisam, os comerciantes aumentam mais o preço e criam mais terror ainda. Isso é uma vergonha, né? Então é melhor ter um lucro menor com a bênção de Deus do que ganhar muito dinheiro e esse dinheiro ser maldito e reprovado pelo próprio Deus. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura mal, esse lhe sobrevirá. Né? Então você encontra aquilo que você procura. Você colhe aquilo que você planta, tá? Então busque o bem, se empenhe no bem e você vai encontrar realmente aquilo que vai abençoar a sua vida. Se empenhe com o mal e você vai encontrar o mal pela frente e será destruído por ele. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, as riquezas, elas não são confiáveis, elas são um falso refúgio, né? Nós não falamos contra a riqueza, nós falamos contra aqueles que amam a riqueza em detrimento das coisas e pessoas, né? Então, nós não podemos depositar a nossa confiança na instabilidade da riqueza, tá? O dinheiro não tem raízes, ok? Ele não finca no lugar e traz a segurança. É preciso tomar muito cuidado com isso. Versículo 29, que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O tolo será servo do sábio de coração, tá? Então, aqueles que infernizam a família não encontrarão amparo no dia da calamidade, né?
tem de se alimentar do pó e receber o vento como herança. É isso que vai acontecer. Então, aquele que não cuida da sua família é pior do que o incrédulo. Tá? E vai se tornar escravo do sábio. Pode ter certeza disso. Versículo 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Então, o fruto do justo alimenta os famintos e fortalece os fracos. Tá? Então, investir na salvação de almas é investir numa causa de consequências eternas. Por isso que ele diz que o que ganha almas é sábio. Então, seja sábio, invista seu tempo, seu dinheiro e sua vida na grande empreitada que é de ganhar almas, de levar pessoas ao conhecimento da verdade. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Tá? Então, o ímpio e o pecador vão receber a sua retribuição por causa do seu pecado, por causa do seu mal. Eles não ficarão impunes com toda a certeza. Eles pagarão um preço alto por causa da sua perversidade. Tá? Então, as aflições do justo não vêm para o destruir, mas para fortalecer a alma. Nós passamos por muitas dificuldades nessa vida, mas o Senhor quer nos fortalecer e não nos destruir. Mas o castigo do perverso, né, em vez de quebrantar, em vez de levá-lo a crescer, vai torná-lo ainda mais duro e mais rebelde. Né? E assim ele será julgado com mais severidade. Então o justo é castigado e corre arrependido para os braços do Pai. Mas o perverso, ele é afligido e blasfema contra o Senhor. Ele foge do Senhor, ele fala mal do Senhor, em vez de se aproximar do Senhor e receber a correção. Então aí está a diferença grande entre o justo e o ímpio, entre o sábio e o tolo. Então ouça, leia mais uma vez os conselhos que nós temos aí de Salomão, para que você tenha uma vida realmente diferenciada nesse mundo. E assim possa ser uma bênção, uma luz, onde quer que você esteja vivendo. Tá bom? Pai, nós te agradecemos por essa manhã e pela tua palavra. Dá-nos um bom dia e ajuda-nos a sermos sal da terra, a sermos luz do mundo, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Passamos uns minutinhos aqui do nosso tempo, mas que Deus o abençoe. Amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez com Provérbios capítulo 12. Não deixe de compartilhar, mesmo depois de encerrarmos aqui esse vídeo. Seja então um propagador dessa mensagem bendita, para que vidas sejam então abençoadas e transformadas. Tá bom? Um bom dia para você, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver pra te servir.